E a gente já vai para nossa conversa desta tarde, aqui no Tarde Especial, porque a gente vai falar de assunto sério, vamos falar de saúde. Sabe aquela sensação, Railson, que a gente sabe do que se trata, mas não consegue lembrar? Pois é, rapaz, é o famoso branco. Sabe quem passou por isso hoje? Kaique. Tão novo, rapaz. Ele veio da sala lá, chegou aqui na porta, tava eu, Elielma e Gabriel, e ele olhou pra gente três e disse: o que que eu vim fazer aqui mesmo? Olha, mas isso é comum. É quando, por exemplo, você busca na memória a informação, às vezes ela não vem com rapidez. O HD externo já não funciona tá direito, cheinho, né? Pois é, tudo está relacionado à sua rotina e também aos seus hábitos. Você sabia disso? Então, para falar sobre a memória, os segredos do inconsciente, a gente convidou quem entende do assunto. Na linha, a gente está com o neurocirurgião, Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes. Muito boa tarde, doutor. Seja bem-vindo ao Tarde Especial de hoje. Muito boa tarde a todos os ouvintes e muito obrigado pelo convite. A gente agradece demais, cada vez que o senhor aceita, é sempre um prazer. Olha, eu já queria começar com essa realidade do branco, doutor. Por que é que a gente tem isso que a gente chama de deu um branco? Eu pergunto porque isso acontece com todo tipo de gente, né? Novo, velho, jovem, quem tem vida agitada, quem não tem, enfim. Por que é que acontece isso com a memória da gente, doutor? É uma excelente pergunta. Para explicar isso de forma simples, sim, senhor, a gente tem que entender o seguinte: a memória, existem várias instâncias da memória. Então, para que a gente busque uma informação da nossa memória, depende muito do grau de sedimentação dessa memória. Então, o que acontece? Existem coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Certo. E isso é fácil da gente recobrar a nossa memória. Por exemplo, 2 mais 2 são 4. Isso é um tipo de memória que você está usando isso praticamente todo dia. Então, dificilmente alguém vai esquecer quanto é que é 2 mais 2. Né? Agora, aquilo que a gente não utiliza com tanta frequência, o nome daquele ator que fez aquele filme, a capital daquele país, isso são coisas que a gente viu há um tempo atrás, a gente estudou durante muito tempo, e depois faz muito tempo que a gente não vê, e é difícil da nossa memória conseguir recobrar. E o bom, como doutor, o senhor está falando aí dessa questão de... Isso é normal. De nome de ator. O que é anormal é quando tá isso se torna muito frequente, e coisas que são frequentes do nosso dia a dia começam realmente a ser esquecidas. Para a gente acessar a nossa memória, certo, existe uma área chamada hipocampo. Esse hipocampo é a área onde a gente consegue armazenar e sedimentar essa memória, e para a gente tirar a memória, para que a gente consiga falar ou para que a gente consiga lembrar, a gente precisa acessar essa região. Então, de acordo com uma série de doenças que podem ocasionar alguns fatores de risco, isso pode aumentar ou diminuir a chance da gente conseguir acessar as nossas memórias. O senhor estava falando aí sobre nome de ator, nome de... Bom é no rádio, doutor. Quando a minha ouvinte ou o meu ouvinte entra no ar, ao vivo, a gente começou a rir aqui justamente por isso. Entra no ar dizendo: eu queria ouvir aquela música daquele padre. Qual? Aquele. Aí o senhor precisa ver a novela que é, até entender, adivinhar qual é a música. Né? Vai lá, Railson. Doutor, até que ponto é normal a gente ter essas falhas na memória? Perfeito. A gente costuma dizer que é normal a gente ter falhas na memória, desde que essas falhas na memória não atrapalhem o nosso dia a dia. Ou seja, eu tenho um problema de memória, mas estudo no colégio ou na faculdade, tiro notas boas e consigo ter um bom desempenho escolar. Excelente. Não, eu não me atrapalha no trabalho, eu consigo executar meu trabalho de forma adequada, sem problemas. Consigo fazer minhas atividades do dia a dia sem ocasionar nenhum tipo de problema. Então, sou um dono de casa, consigo tomar conta de toda a casa, consigo fazer tudo. Vez ou outra esqueço um fogão ligado, uma luz acesa, uma coisa assim do tipo. Não tem problema. O que a gente fala que começa a ser um problema é quando começa a ter dificuldades de fazer pagamentos. Ou seja, paga uma coisa, não sabe se pagou, paga de novo. Paga uma coisa, não sabe se pegou o troco. Deixa constantemente fogão ligado, não sabe por que está ligado esse fogão. Põe a vida em risco, né? Então, isso aí começa a ter problemas no dia a dia, começa a ter dificuldades no trabalho. Então, isso, quando começa a ter esse prejuízo
no trabalho, na escola, ou até mesmo dentro de casa, é quando a gente vê que não está certo e que aí a gente precisa de ajuda médica. E uma coisa que é importante, naquilo que você falou, né? Às vezes a pessoa pode ligar para aí e dizer, eu quero a música daquele padre. Mas a pessoa que está falando isso, vem muitas vezes a fisionomia do padre, o jeito do padre, a voz do padre. Mas não sabe o nome. Só não vem o nome, porque o nome, né, é uma memória nominal. Essa memória nominal, ela é muito difícil de você conseguir gravar todos os nomes. Quando a gente associa a voz, o som, o visual, é mais fácil da gente gravar e sedimentar isso. Então, muitas vezes a pessoa vai falando e você vai falando. Ah, é aquele padre que usa assim, assim, assado, que fala desse jeito. Quando você vai falando isso e a pessoa vai fazendo as associações, facilita que ela relembre o nome do padre. E aí eu vou contar 2 exemplos, doutor, que aconteceu aqui essa semana na rádio. O primeiro foi ontem, de uma ouvinte que ligou, pedindo a música do padre Alessandro Campos. É verdade. Só que ela não lembrava o nome dele. Mas é aquele padre que canta sertanejo, que tem um chapéu. Aí a gente já associou que era o padre Alessandro. E o outro caso foi comigo na segunda-feira. O Ivanildo pediu para eu buscar uma música que tinha tocado no domingo na programação. Sim. E eu acabei esquecendo. Fui fazendo as outras coisas aqui e a tarefa foi ficando para trás. Entra nessa realidade de que a falha não me atrapalhou nos meus afazeres, mas ela aconteceu na minha memória. De Ivanildo solicitar uma tarefa e eu não consegui realizar. E quer ver uma coisa que é para complicar? Então, o nome do padre é Alessandro Campos. Então, e alguém chega para você e pergunta assim, você está tentando lembrar o nome do padre e diz, o nome desse padre é Manuel. Não. Olha, você tenta buscar tudo que é nome. Piora. O nome que vem na sua cabeça só vem esse Manuel. Né? Pior que é. Você, não é Manuel. Deve ser Manuel nome, Campos. Vai pra lá, vai pra cá e vem o Manuel, porque a pessoa falou aquilo. Então é realmente porque esse nome está guardado profundamente, vamos dizer assim, no hipocampo. É difícil de você achar. E se vem outra pessoa e sugere outro nome, piora. Essa memória fica vindo o tempo todo enquanto você vai buscando. Muito bom. Entendeu? Então é muito difícil. Porque a gente diz, olha, quando você não souber, não dê um pitaco errado não, porque se você der um pitaco errado, piora tudo. Acaba que atrapalha quem está tentando lembrar. Olha, gente, nós estamos aqui batendo esse papo no Tarde Especial com o neurocirurgião Dr. João Gabriel Ribeiro Gomes, está conversando aqui conosco. Dr. João Gabriel, agora trazendo para nossa realidade de pandemia. A gente tem a realidade de muita gente que está com medo de ir para o hospital, para qualquer sintoma que tem. Então, inclusive, tem gente que está tendo aí sintomas de AVC, mas está com medo de pegar corona, aí fica se auto-sabotando. Não vou não, dá para aguentar mais um pouquinho. Quais são os riscos desta auto-sabotagem, doutor? Exatamente. Isso é extremamente arriscado. Principalmente o AVC, geralmente o recomendado é que o tratamento seja executado nas primeiras 4 a 6 horas. Então, o paciente tem algum sintoma, uma dor de cabeça muito forte, um lado que não consegue mexer muito bem. E ele espera que passe por conta do medo do hospital. O que acontece é que as chances dele recuperar aquele déficit começam a diminuir com o tempo. Além de que pode se agravar e levar isso a problemas mais sérios. Da mesma forma com o AVC, acontece com os pacientes que têm tumores. Para você ter uma ideia, foi estimado em maio que em torno de 50 mil brasileiros deixaram de ser diagnosticados com câncer por conta do coronavírus. Então, se tinha a média do número de câncer, e com a pandemia do coronavírus houve uma diminuição abrupta do número de cânceres. Obviamente que os números de câncer ainda estão aí, somente não estão sendo descobertos por conta do medo. Verdade. E o que é que leva? A um diagnóstico tardio, uma doença mais avançada, e acaba que reduz as chances de cura. Recentemente a gente teve um deputado paraibano, doutor, Genival Matias, que morreu quando andava de jet ski. Qual a idade de risco e se a morte súbita ela é mais comum para homem ou para mulher? Ou para ambos? Ou para nenhum? Veja, a morte súbita existem várias causas, tá? Uma das causas da morte súbita é o que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica, é um problema cardíaco.
geralmente. Geralmente acontece mais em homens, porque é uma doença que tem uma ligação com o sexo, e geralmente acontece mais em homens. Essa fase geralmente acontece mais em adolescentes e adultos jovens. Não é comum, por conta dessa miocardiopatia hipertrófica, isso acontecer nas idades mais avançadas, porque geralmente é uma coisa genética e a pessoa vai evoluindo com o tempo, e geralmente adulto jovem, adolescente. Esse povo assim de 23, 24 anos, né, doutor? Pode acontecer sim. Eu sei, inclusive, a vingança que eu já dos tive que não primo foram. meu que faleceu de morte súbita, por miocardiopatia hipertrófica. E ele faleceu justamente com 25 anos de idade. Ave, mas faço não, doutor. Vou fazer aniversário semana que vem. O rapaz, era o senhor falando, o rapaz já tremendo aqui. Já. Faço não. Então, como é que a gente previne, já que acalente o coração do meu companheiro de mesa aqui? Tá difícil. Como é que eu posso cuidar para que evite essas realidades até de morte súbita? Como é que eu posso travar esse processo aí? O que é importante é sempre a gente ter um acompanhamento médico. Olha aí. Né? Então, uma vez por ano, se o paciente não tem nenhum sintoma, procura o médico, faz alguns tipos de exame, o médico vai examinar, vê se tem alguma coisa, escuta o coração, vê se tem alguma arritmia cardíaca. E na menor sintoma, se tiver algum tipo de problema, dor torácica, se tem algum tipo de arritmia, é importante procurar um médico especialista, que seria o cardiologista, para que seja feito todos os exames e seja com isso excluído algum tipo de problema mais sério. Perfeito. Olha, gente, nós estamos seguindo aqui com a nossa entrevista sobre saúde. Se você tem alguma pergunta também, já vai aproveitando para fazer. E a gente também quer conversar aqui com o Dr. João Gabriel sobre a realidade. A gente já falou sobre falhas na memória, falamos agora também sobre morte súbita, mas voltando para o assunto da memória, doutor, quais são os primeiros sinais e sintomas, por exemplo, para identificar de que alguém está com Alzheimer, por exemplo? Exatamente. Então, o paciente que tem doença de Alzheimer, geralmente ele próprio não consegue reconhecer isso. Porque realmente o esquecimento já inicia e ele não tem noção do que é que ele está esquecendo, né? Então, geralmente é uma queixa que vem da família com relação à queixa de Alzheimer. É aquela pessoa que fala mais de uma vez o mesmo assunto. É aquela pessoa que esquece muitas coisas com frequência. É aquela pessoa que começa a ter prejuízo nas atividades do dia a dia. Então tem dificuldade em mexer com o dinheiro, fazer um pagamento, pegar o troco, guardar o dinheiro. Aquela pessoa que guarda dinheiro não sabe onde é que guardou, pega o dinheiro não sabe nem que pegou, né? É aquela pessoa que também às vezes se perde. Então entra no ônibus, não sabe nem para onde é que estava indo, né? Se perde, ou pega o ônibus errado, vai para um lugar, não sabe o que é que foi fazer naquele local. Então, tudo isso são sintomas que podem acontecer no Alzheimer. Lembrando o seguinte, o Alzheimer, a gente classifica, né, em vários estágios. Então, tem desde o estágio leve, que é, ou seja, o estágio inicial, ao estágio mais avançado. E aí, no estágio mais avançado, realmente o paciente começa a não reconhecer familiares, não reconhecer outras pessoas, não reconhecer uma série de coisas que realmente são muito familiares, né, à pessoa. Perfeito. E já que a gente está falando dessa questão de Alzheimer, doutor, qual a diferença de Alzheimer e Parkinson? Tem a ver? Veja, Alzheimer é uma doença, né, é caracterizada como uma demência, ou seja, é um declínio da cognição, principalmente da memória, tá? A doença de Parkinson, ele é um distúrbio de movimento que cursa com uma tríade que é de tremor, rigidez e lentidão. Então, o paciente com Parkinson, aquele paciente que a face não tem muita expressão, ele tem um tremor, ele é rígido, ele é lento para fazer as coisas, e com o tempo o tremor vai piorando cada vez mais. Alguns pacientes com doença de Parkinson, eles podem desenvolver uma demência associada à doença de Parkinson. Por isso que às vezes o pessoal faz uma confusão. Mas geralmente os pacientes com demência de Alzheimer, eles não evoluem com doença de Parkinson. Então o Parkinson tem a questão motora, o tremor, rigidez.
E o Alzheimer tem apenas a questão cognitiva, a memória, principalmente. Perfeito. Doutor, a gente pediu que os nossos ouvintes fossem mandando algumas perguntas aqui, então para sermos mais diretos e preservar também a identidade deles, a nossa atendente, a Fabíola, foi colocando aqui os pontos e a gente vai trazendo para o senhor, fazendo aquele bate-bola. A primeira pergunta é a seguinte: doutor, dormir pouco durante a noite pode prejudicar a memória no futuro? Sim, dormir pouco pode. Durante o sono é quando o nosso cérebro faz, vamos dizer assim, uma faxina. É quando o nosso cérebro se reorganiza, ele descansa e ele fica muito melhor para ter um melhor aprendizado no outro dia, uma melhor atenção e um melhor desempenho. Aquela pessoa que dorme pouco, ela acaba que entra num estado de irritabilidade, de ansiedade, e acaba que o cérebro não funciona e não desempenha toda a capacidade que ele poderia executar. Obviamente que o sono, ele é muito relativo. Tem gente que dorme 6 horas e se sente ótimo. Tem gente que dorme 8 horas e ainda se sente cansado. Nossa. Então tem que ver, de acordo com cada pessoa, tem que dormir para ter o suficiente para se acordar descansado e apto para executar as atividades. Muito bom. Tem uma outra aqui, doutor. Minha mãe sofre de Alzheimer, já fugiu uma vez de casa. Antes ela fazia de tudo dentro de casa e ficava em casa. Por que ela agora tem vontade de fugir? Eita. Quando acontece isso, é um sinal de que a pessoa não está mais nem sequer reconhecendo o próprio local que está. Nossa. Então, pra gente é muito fácil dizer, não, ela está na casa dela, ela reconhece a casa dela. Mas existe uma flutuação dessa memória, desse tipo de consciência. E muitos pacientes, quando a gente vai perguntar, eles relatam o seguinte, que quando olharam para um lado, olharam para o outro, não sabiam nem onde é que estava. É como se estivesse num local completamente não familiar. E a primeira coisa que a gente faz, a gente chega, digamos assim, acorda num local que a gente não conhece, não está reconhecendo nada, a pessoa vai embora. Quer ir embora. Né? É verdade. Então, realmente, tem que ter cuidado nesse tipo de paciente, tem que ter uma pessoa sempre perto, para que não só não saia de casa, e para que não aconteça um acidente. Muito bom. Meu pai tem Parkinson, doutor, e agora com tudo ele se emociona muito. A doença deixa os pacientes mais emotivos? Se sim, por quê? Sim, a doença de Parkinson, do jeito que ela evolui, né? Ela evolui com a diminuição da produção de dopamina cerebral. E a dopamina cerebral, ela é estimulante. Então, os pacientes com doença de Parkinson acaba que vão evoluindo, muitos deles evoluem com depressão. Nossa. E aí tem labilidade emocional, tristeza, choro frequente. Então, muitos pacientes com Parkinson precisam tomar antidepressivos, porque com isso eles evoluem com a melhora, principalmente por conta de questões de neurotransmissor cerebral que está diminuído no paciente com Parkinson. Muito bom. Tem mais uma aí? Doutor, tem mais uma. Meu avô sofreu uma isquemia cerebral. O que eu faço para estimular a memória dele? É uma boa pergunta, né? Existe uma série de coisas que você pode fazer. O ideal sempre é procurar um especialista nisso, né? Procura o neuro vai te indicar as melhores coisas. Geralmente a gente indica a terapia ocupacional, o terapeuta ocupacional faz atividades com o paciente para estimular a memória. Então, faz atividades, jogo de tabuleiro, jogos de raciocínio, faz algumas brincadeiras com raciocínio, estimula a leitura, né? Então, existem várias coisas que você pode fazer para que estimule a reabilitação mental. Um dos termos que o pessoal utiliza muito, você pode colocar no Google, é ginástica cerebral. Então, são uma série de atividades que você faz com o seu cérebro para que estimule o cérebro a melhorar cada vez mais. A última pergunta aqui, está chegando também de ouvinte, ela mandou um áudio, a gente conseguiu fazer a triagem dele. Ela disse que a mãe dela faleceu há 2 anos com mal de Alzheimer. E aí a preocupação dela é na família. Isso pode ser hereditário? Daqui para frente pode ter alguém na família também que pode vir a ter o Alzheimer? Sim, pode acontecer, né? Alguns genes associados à doença de Alzheimer, elas podem ter essa característica de passar para familiares. Lembrando que a maior parte dos casos de Alzheimer não tem característica genética, certo? Então, o que é que acontece?
O ideal realmente é a gente fazer a nossa parte, ou seja, evitar fatores de risco. Então, ter uma alimentação saudável, fazer exercícios físicos, exercitar a nossa mente, né? Trabalhar com algo que não seja muito repetitivo, então com coisas que são diferentes, com raciocínio, com cálculo, com tudo mais. Então, se você estimula bastante seu cérebro, a chance de você ter Alzheimer é muito baixa. A incidência de Alzheimer em professores universitários é muito baixa, porque são pessoas que estão sempre lendo, estão sempre dando aula. Então, a gente tem que tentar minimizar os fatores de risco. Ok. Doutor João Gabriel, a gente agradece demais a sua disponibilidade de estar com a gente. 1 hora seria pouco, viu? Pois é. E agora que começa a chegar as perguntas. Mas, doutor, como é que a gente faz para lhe encontrar? Pode ficar bem à vontade, faça propaganda aí, que aqui a gente deixa. Onde a gente lhe encontra, se tem redes sociais, como faz para conversar com o senhor? Então, a minha rede social, a gente utiliza o Instagram, tá? Clínica, tá? Neurocentro, _Recife, né? Okay. Então lá tem o telefone de consultório, localização, tem a marcação de consulta e a localização do consultório, tá certo? Perfeito. Ok, doutor, a gente agradece e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado pelo convite e uma boa tarde a todos. Boa tarde. A gente conversou com o neurocirurgião, Dr. João Gabriel, que tirou aqui, ó, nesse bate-papo, as dúvidas da gente sobre memória, Alzheimer. Tu viu a pronúncia? Alzheimer. Alzheimer. Parkinson e tantas outras realidades que envolvem a questão de memória e a própria vida da gente. Então, pois é, me deu um susto, acalentou meu coração. É a vingança dos que não foram, né? Muito bem, tudo isso porque nós nos preocupamos em levar informação e prestação de serviço até você.